como que funciona a força de atrito. Vamos lá. Primeiro, qual que é a origem da força de atrito? A origem dela tem a ver com as imperfeições e rugosidades dos objetos. Se você olha a olho nu, você fala, pô, tem uma caixa em cima da mesa, a mesa é perfeitamente lisa, a caixa é lisinha, mas não é, né? Numa escala muito menor, a gente perceberia que tem diversas falhas, imperfeições entre os objetos, e é como se fosse quase que um Lego. Quando eu coloco um objeto em cima do outro, quase que um velcro. Eles dão uma coladinha, né? Porque meio que um encaixa no outro, entendeu? Duas peças de Lego, dá uma encaixada. É isso. Em escala microscópica seria uma encaixada. E se os objetos estão encaixados, a hora que eu tento empurrar um, ele está travado no outro. A hora que eu tento empurrar a caixa, ela está meio travada no chão. Então vai ter uma certa resistência, é um velcro mesmo. Tem uma certa resistência ao movimento. Ah, tá. Essa resistência dá origem à força de atrito, né? Uma força que é paralela à superfície de contato. Tem a ver com essas rugosidades. Então, pá, um negócio encaixa no outro. Se eu tento mover, pensa sempre nisso. Beleza? Se eu tento mover um deles, ele tá travado. Eu tenho que fazer uma força para destravar eles e ir. É isso que é a força de atrito. Porra, beleza. Entendi. Então, olha que foda. Olha que foda. A força de atrito, por exemplo, se o menino sobe aqui em cima da caixa, você acha que a força de atrito, ela aumenta ou diminui? E aí? Aumenta, né? Por que aumenta? Porque se o menino sobe na caixa, o que ele está fazendo? Nós estamos aumentando o tanto que a caixa está comprimida contra o chão. Esse menino tem um peso, está sendo puxado para baixo, então ele empurra a caixa para baixo. Então o que a gente está fazendo? Aumentando a compressão. Você concorda? Ah, é. Se eu ponho um menino, dois meninos em cima da caixa, a caixa fica mais comprimida contra o chão. Se ela fica mais comprimida contra o chão, essas peças ficam mais encaixadas, mais entrelaçadas. Então, a resistência ao movimento é maior. Que doido! É por isso que quando você vai empurrar, sei lá, um carro e tem 5 pessoas dentro, é mais difícil. Também é óbvio que é mais pesado, não é tão óbvio, porque o peso do carro é uma força para baixo. E se você vai empurrar o carro, sua força ela é horizontal. Você concorda então que a força horizontal não está brigando com o peso do carro, você não quer carregar o carro. Se a pergunta fosse, o que é mais fácil? Carregar um carro cheio de gente ou um carro vazio? Aí você fala, é óbvio que um carro vazio, porque ele tem menos peso. Se eu vou carregar um carro, eu vou fazer uma força para cima. Eu vou estar brigando diretamente com o peso do carro, entendeu? Ah, tá, mas empurrar um carro é outra treta. Empurrar um carro é outro problema, porque empurrar um carro, tá aqui, o carro é a caixa amarela, né? Empurrar um carro é uma força horizontal. Se tá cheio de gente lá dentro, tem a ver com uma força vertical. Não tem nada a ver. Eu quero empurrar, quero fazer ele se mover na horizontal, não quero carregar ele. É mesmo. Por que um carro mais pesado é mais difícil de empurrar? Um carro cheio de gente? É pelo seguinte, um carro mais pesado, um carro cheio de gente, é esse aqui. É o menino em cima da caixa. Ah, tá. Ele aumenta a compressão da caixa contra o chão. Se aumenta a compressão, a caixa está mais fincada contra o chão, mais emaranhada. E para o negócio mover, tem que fazer mais força. Aí até machuquei minha mão. Você entendeu? É isso. Então o que você está querendo me dizer é que a força de atrito, ela depende da normal. É isso? Sim. A força de atrito, ela depende da normal. Caramba, que foda isso, hein? Pois é. Inclusive, vamos lembrar como é que é a equação da força de atrito, estático ou cinético, né? A força de atrito, ela é o seguinte. Força de atrito cinético. É o coeficiente de atrito cinético vezes normal. Tá. Então a força de atrito está diretamente conectada com a normal. Porque quanto maior a normal, maior é a compressão entre a superfície. Quanto maior é a compressão, maior é a corda do velcro ali. E mais difícil é o fazer uma superfície se mover sob a outra. Foda, hein? Tô te explicando aqui a lógica por trás da equação da força de atrito. Caramba, velho. Que doideira. E o que vem a ser esse coeficiente de atrito cinético ou coeficiente de atrito estático? Relaxa que eu já vou te lembrar qual que é a diferença, tá? Entre atrito estático e cinético. Só vou completar aqui porque surgiu no nosso contexto aqui, né? Força de atrito estático é o coeficiente de atrito estático vezes normal. Então, para as duas forças de atrito, você vê que a força de atrito está diretamente ligada com a normal. Tá. Então é por isso que empurrar um carro cheio de gente é mais difícil. Porque se está cheio de gente, a compressão é muito maior,
A normal é muito maior, né? Compressão é isso aí. A normal aumenta e se a normal é maior, a força de atrito vai ser maior. E você está brigando, quando você vai empurrar o carro, é com a força de atrito. Ah, tá, eu tento empurrar o cara para cá, o atrito responde, a tendência da caixa é escorregar, o atrito responde e faz uma força contrária. Quando eu estou tentando empurrar a caixa, eu brigo contra o atrito. Mas o atrito é tão maior quanto maior for a normal. Então, se eu ponho 1, 2, 3, 4, 5, 10 minutos aqui em cima, eu estou fincando cada vez mais a caixa contra o chão, aumentando a compressão, aumentando a normal. E isso aumenta o atrito. E é por isso que fica mais difícil empurrar uma caixa cheia de pessoas. Ah, tá. Entendeu? Tem a ver com a normal. Entendeu? Por foda, hein? Beleza. Então, tá bom. Então, a força de atrito é importante. Se você quiser anotar, é uma força que sempre se opõe à tendência de movimento. Então, se eu vou empurrar essa caixa, a tendência dela é ir para a direita. O atrito, contrariando a tendência de movimento, responde para a esquerda. Perfeito. Vamos lá, vamos fazer mais algumas coisas. Então, vamos fazer o seguinte experimento, tá? Antes de a gente diferenciar direitinho ali, né? Atrito estático e atrito cinético. Ah, tá, só um comentário, né? O que vem a ser o coeficiente de atrito? O coeficiente de atrito, ele vai medir o quanto que uma superfície gruda na outra. Então, por exemplo, se aquela caixa nossa lá é de madeira e o chão é de madeira, eu tenho um coeficiente de atrito, que vai estar meio que medindo o quanto que madeira com madeira dá match, gruda ali, sacou? Ah, tá. Se, por exemplo, se a caixa é de madeira, agora o chão é de metal, já é outra dinâmica de uma superfície emaranhada na outra, então é outro coeficiente de atrito. Ah, tá. Se eu, por exemplo, jogar um azeite, dar uma azeitada na mesa, então imagina, tem uma caixa de madeira e uma mesa de madeira. Eu dou uma azeitada, passo um azeite ali, ó, fica escorregadinho pra caramba. O coeficiente de atrito já mudou, já fica mais liso o movimento de uma coisa sobre a outra se eu der uma azeitada na mesa. Então, ou seja, o que tem a ver o coeficiente de atrito? Tem a ver com o tipo de superfície que tem ali. Se eu azeitei, se eu poli a superfície, se eu lixei, eu posso diminuir o atrito. Se, por exemplo, está chovendo, então o atrito do pneu do carro com o chão da estrada diminui, né? Fica mais escorregadio, né? A superfície gruda menos uma contra a outra quando o chão está molhado. Quando o chão está molhado fica mais escorregadio, o coeficiente de atrito diminui, então a força de atrito entre o pneu do carro e o chão, que é necessária para você se mover, fica menor, por isso que é melhor você ir devagarzinho, não fazer curva rápido demais, tem pouco atrito ali, tem chance de você escorregar e sair para fora. Ah, tá, entendeu? Então quando chove, por exemplo, muda o coeficiente de atrito. Então, só para te dizer, o coeficiente de atrito ele é um número adimensional. Então, o coeficiente de atrito é 0,2, 0,3. 0,3 o quê? 0,3 mesmo, não tem unidade de medida não. Porque aqui é força, Newton, e aqui é força, Newton. Então, esse cara não tem dimensão, só lembrando, e ele tem a ver com isso, então. Com o tipo de superfície, se está molhado, se está lubrificado, muda, diminui o atrito e tal. Beleza, tá claro. Então, olha que foda. Numa conversinha, a gente meio que construiu qual que é a lógica por trás dessa equação da força de atrito. Depende da normal, sim. Quanto mais comprimida e emaranhada uma superfície está contra a outra, maior é o atrito. E depende do tipo de superfície, do quão lubrificado está uma superfície, depende do coeficiente de atrito. Perfeito. Então tá, então vamos fazer o seguinte experimento para a gente escrever mais algumas coisas importantes sobre força de atrito. Beleza? Então eu vou destacar essas duas equações. O que é isso de atrito cinético, atrito estático? Então vamos lá. Imagina que tem aqui o seguinte experimento. Você vai pegar e vai empurrar essa caixa. Então eu quero tirar do movimento. Então eu faço uma certa força F. Eu empurro a caixa, a tendência da caixa é se mover para a direita, o atrito, contrariando a tendência de movimento, aparece para a esquerda. Você sabe que se você empurrar essa caixa, vamos pegar um objeto pesado num carro, pode ser que você faça uma força e o negócio nem saia do chão. Pode ser? Qual é o atrito atuando nesse regime? Estático. Quando as superfícies não se movem uma em relação à outra, estou fazendo força para empurrar o carro, mas o carro não começou a se mover, o atrito atuando ali é o atrito estático. Então, por exemplo, eu faço uma força, aí vamos colocar nesse gráfico aqui, ó, de 10 newtons. Estava até começando a montar o gráfico já. O atrito vai estar aqui, ó. Isso aqui é a força F que eu estou fazendo e em cima é o atrito. Perfeito? Então eu faço uma força de 10 newtons e eu percebo que o atrito reage com o que? Exatamente 10 newtons, mantendo a caixa parada. Aí eu pego aquela caixa ali e aumento a força. No carro, faço 20 newtons. O carro continua parado. Se continua parado, então o atrito responde e anula aquela força. 20 newtons também. Então eu faço 20, se está parado, força restante igual a zero. Parado é isso, equilíbrio. Força resultante é zero, a força que eu fiz é igual ao atrito. Então, se eu fiz 20 e continuou parado, é porque o atrito respondeu também com 20. Está sabendo que a gente vai fazer a oferta mais maluca da história do universo narrado? A Black Infinita, onde você vai comprar uma vez, nunca mais vai precisar renovar, vai ter acesso para sempre a todos os cursos do universo narrado. Bizarro, né? A gente nunca fez isso, vamos fazer uma vez e vão ser vagas limitadas. Então se inscreve no link que está aí embaixo para você não ficar de fora, beleza?
Então, o atrito foi e respondeu com 20. E você entendeu já a dinâmica. Eu aumento minha força, 30 newtons, mas eu percebo que a caixa, que o carro continua parado. Caramba, então é porque o atrito respondeu com 30. Tem como o atrito responder com 35? Não. Imagina a bruxaria. Eu faço uma força de 30, aí o atrito responde com 35, com a força maior. A caixa vem para cima de mim. Ô meu irmão, se isso acontecer com você sai correndo. E só para de correr quando você estiver trancado dentro do seu quarto, debaixo da cama, porque isso aí, meu filho, é coisa satânica. Não existe. Eu vou empurrar, sacou? Horizontal, o carro tá parado. Eu empurro ele, ele voa para cima de mim. O atrito responde com a força maior do que a E. Não, isso não... Você entendeu? Isso não existe. Ah, tá. Então a força de atrito, ela vai sempre anulando e igualando a força feita. Se eu faço, por exemplo, 40 newtons de força, percebo que a caixa continua parada. Então é porque o atrito respondeu com 40. Beleza, mas nós vamos assim até o infinito? Não, até o infinito não. Então eu tenho um gráficozinho que eu poderia traçar aqui, ó, tá vendo? É uma reta. Ah, maneiro. É uma retinha. Tem um gráficozinho aqui, né? É uma reta, fechou? Mas essa reta, bicho, tá aqui, ó. Ela não vai até o infinito, não. Então eu vou aumentando a força que eu faço, aumentando a força que eu faço, aumentando uma hora, rompe o equilíbrio. Aumenta a força, chama 3 caras para empurrar o carro, bum, uma hora, ele sai do repouso e começa a andar. Então a gente entra no regime que a gente chama de atrito cinético. Então existe uma força aqui, então beleza. Se eu for aumentando a força F, que eu faço para empurrar a caixa, o atrito aumenta e sempre responde igual. Se eu faço 25, o atrito responde com 25. Por aí vai. Até um certo ponto, irmão, que é o que a gente chama de força de atrito estático máximo. Então aqui, ó, FAT estático máximo. É o maior valor que a força de atrito consegue segurar aquele cara ainda em equilíbrio. Daí para frente, você cai para o regime do atrito cinético. E o atrito cinético, ele é constante. Beleza? Então aqui, ó, eu caí para o regime de atrito cinético. O atrito cinético, ele não importa o valor da força que está fazendo, a velocidade com que o objeto se move, ele tem o mesmo valor sempre e ele, em geral, ele é menor do que o atrito estático. Tá bom? Beleza? Então, algumas considerações importantes aqui, só para você entender. Então, primeiro, nesse gráfico, seria importante a gente separar em 2 regimes. Então, aqui, ó, pintado de azul é o nosso regime de atrito estático. Aqui o atrito é estático. Então, qual que é a característica da força de atrito estático? Quais são as características? O módulo dela varia. A força de atrito estático pode valer 10, 20, 30, 40. O módulo é variável, né? Sempre fazendo o quê? Sempre se anulando a força feita. Se o cara faz 30, o atrito responde com 30. O cara faz 40, o atrito responde com 40. Então tá. Então a força de atrito estático, uma característica importante dela, ela tem módulo variável. O valor da força muda. Módulo variável. Beleza? Tendo um máximo. Ah, tá. Tendo um valor máximo, que é a força de atrito estático máximo, e esse valor máximo é dado por essa equação. Beleza? Ah, tá. Então daqui, ó, a força de atrito estático máximo é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Perfeito. O que mais? A força de atrito estático, ela atua quando, como eu disse, não há movimento relativo entre a superfície. Então a caixa não está escorregando em relação ao chão. Quando rompe o equilíbrio, tuf, e a caixa começa a se mover, aí a gente entra num regime de atrito cinético. É quando a caixa está em movimento em relação ao chão. E aí, se a gente for analisar aqui, né, quais são as características da força de atrito cinético? Seria essa parte aqui do gráfico. Então aqui a gente estaria num regime de atrito cinético. Beleza? Regime de atrito cinético. Bom, quais são as características da força de atrito cinético? Bom, as características seriam o seguinte. Primeiro, a força é constante, o módulo é constante. Então tem essa quedinha abrupta aqui, puf, entrei no regime de atrito cinético. Então aqui tem módulo variável, vou só dar um Ctrl+C, Ctrl+V e trocar. O atrito cinético tem módulo constante. Beleza? Módulo constante. Constante. Mas uma coisa importante, vou destacar aqui, né? Uma coisa importante é que o valor da força de atrito cinético é menor do que o atrito estático máximo, do que o FAT, colocar assim, ó, estático máximo.
beleza? Que é esse declíniozinho aqui no gráfico, né? Esse declíniozinho no gráfico, mostrando então que o atrito cinético, beleza? Tem um valor aqui, sei lá, se a gente fosse ver, de 30 newtons, enquanto o nosso atrito estático máximo tem um valor de 50 newtons. Ah, tá. Isso é por quê, então? É porque, de modo geral, acontece isso aqui, tá? O coeficiente de atrito estático, ele é sempre maior do que o coeficiente de atrito cinético. Maior ou igual, né? Então, seria sempre maior a força de atrito estático máximo, que é o coeficiente de atrito estático vezes normal, vai ser maior do que a força de atrito cinético, que é o coeficiente de atrito cinético vezes normal. Porque os dois é multiplicar um cara pela normal. Se esse cara é maior do que aquele, então essa força vai dar maior do que aquela. Ah, beleza. Isso tem consequências importantes, é relevante? Sim. Isso tem a ver com o negócio do Free ABS. Como é que funciona o Free ABS? Importantíssimo, então, já até recapitular. E aí a gente vai para a nossa questão, tá? Já vamos chegar lá. Como é que funciona o Free ABS? Funciona assim, cara. Qual que é a ideia? Se você pudesse escolher, vamos supor que você pode escolher. Eu vou escolher montar um carro. Que tipo de atrito você queria usar para frenar? O estático ou o cinético? Você puder escolher. Cara, se você puder escolher, eu escolheria o estático. Justamente por quê? Porque o atrito estático, ele consegue chegar até 50 newtons, por exemplo, nesse nosso caso aqui. Enquanto o cinético, é uns 30. Então, eu tenho mais força de frenagem se o freio do meu carro usa um atrito estático. Entendeu? Ah, tá. É assim que funciona o freio ABS. Beleza? Ele escolhe usar o freio de atrito... Desculpa. Ele escolhe usar o atrito estático ao invés do cinético. Mas como é que é assim, estático e cinético? Só para você entender, então. Recapitulada breve, porque isso aqui é relevante pra caramba, tá? Vamos lá. Como é que funciona aqui, ó, um freio ABS? Tá aqui o carro. Olha só. Se o carro tá girando sem deslizar, sem derrapar, o ponto da roda que está em contato com o chão fica parado. Como assim parado? Se o carro derrapa, aí vem fazer isso aqui, ó. Carro derrapando, ó. Sacou? Não, tô pé. Aqui, ó, meu dedão. Meu dedão é o ponto verde. Ó, o ponto verde ali. É o ponto da roda que está em contato com o chão, tá? Se o carro tá derrapando, deslizando, ele vem deslizando, derrapando. O ponto verde, o ponto da roda em contato com o chão, escorrega em relação ao chão. Agora, se o carro só gira, aqui, ó. Meu dedão tá girando, tá vendo? Meu dedão não se move em relação ao braço. Aqui, ó, a roda girando. Sacou? Meu dedão tá no mesmo lugar. Derrapando é... Entendeu? Ah, tá. Então, peraí. Se o carro tá... A roda tá girando sem deslizamento, sem derrapar, o ponto da roda em contato com o chão fica instantaneamente parado. Então, o atrito usado é o atrito estático. Ah, que foda, hein? O atrito estático é bom. O que acontece? Você funda o pé no freio, vamos supor que o carro começa a derrapar. Derrapar é ruim, porque derrapar é o ponto verde deslizando em relação ao chão. Ah, tá. Se o ponto verde... Então, olha só, vamos supor que, ó... Vou fazer até um gráficozinho bonitinho. Já caiu no Enem já. Mais de uma vez em contextos diferentes. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer o gráfico da força de atrito aqui, ó. Estou usando o atrito estático o tempo inteiro. Fundei muito o pé no freio, suponho que o carro começa a derrapar. Derrapar é ruim, por quê? Porque o ponto verde escorrega em relação ao chão, você cairia para o regime de atrito o quê? Cinético. Então esse aqui seria seu gráfico, que é o gráfico que a gente acabou de construir. O que o ABS faz? É um sistema inteligente que quando ele sente que a roda trava e esse ponto vai começar a deslizar, o que ele faz? Ele destrava na hora. Então você ia cair para o regime de atrito cinético, ele destrava, puf, você volta para esse gráficozinho, que é o gráficozinho do quê? Do atrito estático. Ah, tá. Então o tempo inteiro você quer escolher usar o atrito estático justamente porque ele é maior do que o atrito cinético. Caramba, velho, esse cara é foda mesmo, velho. Se o cara tiver essa ideia, tiver, bicho. Aí, de novo, cheguei no atrito estático máximo. Então lembra, isso aqui, ó, tá representando um teto pra gente, ó. É o valor máximo da força de atrito, beleza? Que é um atrito, então, estático máximo. Então esse aqui seria o FAT max. FAT estático máximo, beleza. Então, em tese, cheguei aqui... A roda vai travar de novo, vai derrapar, entraria no atrito cinético e eu cairia naquela partezinha do gráfico que a gente desenhou ali. Ah, tá. O que é que faz então quando você vai cair nessa partezinha do gráfico? O sistema identifica isso. Destrava a roda para você voltar para o regime de atrito estático. E por aí vai, cara. E assim continua. Então, o tempo inteiro, quando a roda vai travar, e em tese, seu gráfico ia cair para o atrito cinético, então seu gráfico ia cair para essa parte. Como o atrito cinético é menor, tem menos atrito para frenagem, uma frenagem menos eficiente. Destrava-se a roda do carro para você voltar para o regime de atrito estático. Foda isso, hein? Foda isso. Esse gráfico eu desenhei então para vocês. Vou deixar os dois aqui, que eu acho que pode ser um bom registro, né? Já que a gente está falando de atrito, né? Porra, essa revisão foi quente, hein, velho?
Foi braba. Então vamos lá. Como que seria o gráfico de um carro com ABS? É o da esquerda aqui, ó. Com ABS. É esse gráfico aqui. É o tempo inteiro você fazendo o quê? Escolhendo usar o atrito estático. Já um carro sem ABS, chegou aqui, travou, cai ali e pronto. O gráfico cai e você fica no atrito cinético. Então esse aqui é um carro sem ABS. Beleza? Sem ABS. Falando nu! Que doideira. Pois é, sem ABS. Pode ser ou não. Fez sentido? Só para você entender. Então, tem uma relevância o coeficiente de atrito estático ser maior do que o cinético? Sim, velho. O freio ABS inteiro trabalha em cima disso. Né? Ao invés de eu ficar nesse degrau, eu escolho subir sempre para o degrau de cima, ter mais atrito para a frenagem. Cara, brabo, hein? Beleza, então, o que é o mais relevante aqui sobre o atrito que a gente está discutindo? O mais relevante sobre o atrito é o seguinte: quanto maior é a normal, acho que essa discussão intuitiva é que eu queria trazer com você, para a gente fazer a questão. Quanto maior a normal, maior é a força de atrito. Né? Porque, intuitivamente, lembra? Quanto maior é a normal, mais comprimida uma superfície está contra a outra, mais emaranhada ela está, então mais difícil é de escorregar uma em relação à outra.